Olá, boa noite a todos. Agora, 8 horas da noite, horário de Brasília. Estou muito feliz com a live de hoje para receber uma pessoa cuja história é extremamente inspiradora. Eu conheci por um acaso e logo me encantei com a história dessa brasileira. Ela se chama Ana Murakawa. A gente vai falar hoje ao vivo com a Austrália, onde está lá a Ana, para entender a história dessa brasileira super guerreira que descobriu a música aos 13 anos de idade no projeto Guri, no estado de São Paulo. Aos 17 anos de idade se mudou para a Bulgária, onde ela fez o bacharelado. Depois acabou também fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, mestrado no Kentucky, também Estados Unidos, e depois se mudou para a Austrália. Bom, Ana está na Austrália já faz uns 4 anos e ela está vivendo uma experiência dolorosa, mas certamente enriquecedora. Ana deu entrada com um pedido de visto na Austrália, junto ao governo australiano, por suas habilidades especiais. E num determinado momento, e a gente sabe que esse não será o fim dessa história, o pedido foi negado porque, observando as redes sociais então da Ana Murakawa, observou-se que o número de seguidores da nossa brasileira à época não era tão alto assim. E hoje em dia, infelizmente, o renome, o respeito muitas vezes acaba sendo associado ao número de seguidores que a gente tem nas redes sociais, né? Não tanto ao nosso histórico, às nossas qualidades, mas ao número de nossos seguidores. E aí a Ana começa a viver uma história um pouco dolorosa. Eu quero ver se ela já chegou por aqui. Nossa, tem bastante gente. Vai ser muito inspirador ouvir a história da Ana. Por enquanto, não. Por enquanto, a Ana não chegou. Mas daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente para falar mais da sua saga. Opa, peraí, já está aqui. Vamos agora ao vivo para a Austrália, ouvir um pouquinho mais da história desta brasileira extremamente talentosa e que vai nos inspirar nessa noite de Brasil, manhã de domingo na Oceania. Estamos fazendo a conexão agora para a gente receber a Ana e começar a ouvir essa história. Olá, bom Mas, dia, boa noite. bom dia, mas que honra te receber. Bom dia já com cafezinho. Olha que delícia. Agora na Austrália, 9 horas da manhã, certinho? 9 horas da manhã. Você está em Sydney. Estou em Sydney. Aquela velha brincadeira, a gente é do futuro. Olha, muito obrigado. Primeiro por você ter aceitado esse convite. Eu Eu recebi. que agradeço. Não, de forma alguma. Eu acho que a gente vai viver um momento muito bacana, a gente vai partilhar com as pessoas aqui de um momento muito bacana para entender a sua história. Já te falei que essa não é uma causa sua, é uma causa nacional. Agora virou uma briga diplomática. Agora somos todos juntos. Ana, Muito obrigada. é o seguinte, eu queria só fazer uma apresentação. A grande maioria das pessoas que nos assiste agora ao vivo conhece muito bem a sua história. Tem gente da sua família, tem seus amigos, tem o seu fã-clube. Mas para as pessoas que ainda não te conhecem, e hoje você teve uma visibilidade incrível aqui no Brasil, já fiquei sabendo que o Hulk deu uma moral bacana, né? Eu vi, na Nossa, verdade. Pode falar, desculpa, desculpa. perdão. Eu acordei, imagina, eu acordei preparando para a live quando eu vejo meu celular, tem 1 milhão de mensagens. Você passou no Luciano Huck, você passou no Luciano Huck. Meu Que Deus, é legal. muito, muito incrível. Você sabe que um amigo meu, ele estava assistindo a televisão, viu o Luciano Huck e entrou por ter visto o anúncio da nossa live no seu perfil. Você estava à altura com 518 mil seguidores, tá? Uhum. Nesse momento você está com 552 mil seguidores. São Uau, 34 mil seguidores a mais. Mas uau. a gente vai chegar a esse número cabalístico de 500 mil, a gente vai entender exatamente o que é isso.
Na verdade, não é uma marca imposta pelo governo australiano, a gente vai Não. explicar o que que é isso. A gente vai explicar que a nossa marca é muito maior e eu, neste pedaço modesto que me cabe como jornalista, eu quero ser a sua voz, quero ser o seu parceiro também nessa grande campanha nacional com você, tá bom? Muito, Então, muito obrigada. Primeiro, eu queria falar que é uma honra ser entrevistada por você, porque eu já acompanhava o seu trabalho há anos, então é realmente uma honra. E eu sei o quão sério o seu jornalismo é, então muito, muito, muito obrigada por tudo isso que está acontecendo e por a gente estar aqui agora. É uma honra de verdade. muito obrigado. Para mim também. Muito obrigado mesmo, Ana. Obrigado. Bom, para as pessoas que não conhecem ainda a história da Ana, até os 13 anos de idade, a Ana não conhecia música. A música ainda não tinha entrado definitivamente na vida da Ana. Na verdade, a música já vem com a gente. Eu já te falei por mensagem, eu sou filho de uma professora de música. Minha mãe é pianista. Ela foi formada em canto orfeônico, que foi, na verdade, o berço da Academia de Música no Brasil, né? Ana, aos 13, vai para o Projeto Guri, que é um projeto do Estado de São Paulo, que é um projeto com várias áreas culturais, projeto gratuito, e a Ana descobre ali o violino. Depois ela tem passagens que a gente vai citar daqui a pouco pelos Estados Unidos, antes pela Bulgária, aos 17 anos de idade. Aqui a reportagem, achei o máximo. Ana vai para a Austrália e, de repente, no momento em que você dá entrada para um visto, depois a gente não vai na ordem cronológica, tá? Vamos ao, Sim. vamos para o passado e voltamos depois para o presente. Ana recebe um não, e inclusive um deadline, ou seja, uma data para deixar o país. Eu sei que você já contou essa história 200 mil vezes, mas, por favor, vamos celebrar juntos, conversar juntos nesse final de semana, para a gente entender como foi o problema e como a gente está encontrando a solução. Como é que foi essa história? Então, tudo começou com o meu doutorado. Então, eu fiz o meu PhD aqui na Austrália. E quando a gente faz o PhD, a gente tem o visto de estudante. E Tá. o tempo foi passando, e quando eu cheguei na Austrália, eu realmente não conhecia ninguém. Eu tocava na rua, eu realmente fui escalando. E eu acho que graças ao meu esforço e graças ao trabalho bem feito, eu consegui chegar. Eu só não cheguei na orquestra de Sydney porque eles não aceitam pessoas que. Eles só aceitam residentes australianos e Tá. pessoas que são cidadãs. Então eu não tinha como chegar ali, mas todo o resto eu consegui alcançar. É, Inclusive, muitos australianos me perguntam, Ana, como eu entro no meio musical? O que você fez? Então, eu consegui construir uma carreira que para mim sempre foi um sonho me tornar violinista. E aí, pensando em continuar essa carreira, eu sabia que eu ia ter que trocar de visto. E aí eu conversei com vários agentes de imigração, advogados, para ver quais eram as minhas melhores opções. E Aham. unanimemente, esses advogados falaram: a sua melhor opção é um visto que se chama visto de talento distinto. É aquele E esse visto visto é um visto Special Skills. Eles chamam de Special como Skills. Nos Estados Unidos tem um visto assim. special. Por exemplo, quando você tem habilidades especiais, né? Quando você Eu tem acho que deve talento ser. único, Aí você procurou esses agentes para dar entrada, para fazer a troca do visto, de estudante Exato. para um visto Para de o permanente. visto. Isso, e é o visto de talento que dá um visto de permanência. Então, se o visto for aprovado, se Deus quiser, eu sou residente permanente, posso ficar aqui para sempre se eu quiser. E aí, o que aconteceu? Para você aplicar para esse visto, o site é bem ambíguo. Na verdade, não é ambíguo, mas é, pode significar muita coisa. Os três requerimentos são você ter uma carreira internacional, que eu Tá, tinha, porque eu já tinha morado em vários países, trabalhado em vários países. sim, Você ainda ser prominente, ainda está trabalhando nessa área, e você trazer valor para a Austrália. entendi. Então, eu fiz um portfólio na época. O portfólio tinha 60 páginas. Então, a advogada estava muito confiante. Sério? Meu Deus, um livro? Agora o portfólio que eu entreguei, o novo, tem 140. Nossa. Então,
a advogada estava muito, muito confiante que ia acontecer, que o visto ia ser aprovado, porque, de acordo com a experiência dela, ela já fez vários casos desse visto de Distinguished Talent, e ela falou: o seu caso é muito forte, fica tranquila, vai ser aprovado. E aí, em meio a toda essa pandemia, eu tive que parar de trabalhar, porque não pode ter concertos, não posso fazer apresentações, as coisas já estavam tão, sabe? Eu já me sentia tão vulnerável. E aí, um belo dia, eu estava dando aula, de repente eu vejo que tem um e-mail do advogado e começa assim: Ana, infelizmente, na hora, eu já falei: meu, não acredito, não acredito. E aí eu abri e eu só conseguia. Foi uma facada no coração, sabe? Foi. Eu literalmente, eu me ajoelhei no chão da minha sala e eu comecei a chorar, chorar, chorar. Porque pra mim foi aquilo, porque literalmente eles falam: você tem 21 dias para apelar ou você tem 28 dias para sair do país. Então, foi um susto muito grande. Eu lembro que eu tentei ligar para minha irmã, que nessa época a gente estava trabalhando nos projetos juntas. E eu liguei para minha irmã e ela não me atendia. Aí eu mandei mensagem num grupo do WhatsApp de amigas minhas e na hora me veio à cabeça. Eu li o porquê, um dos motivos deles terem recusado o visto e na hora eu tinha um intervalo de 15 minutos entre tudo isso que aconteceu e o meu próximo aluno. E eu chorando, chorando, chorando. E aí eu abri a câmera do Instagram e eu falei porque eu sabia que tinha pessoas já que estavam me seguindo por causa do visto. Porque o reconhecimento internacional, uma forma deles mensurarem hoje em dia é através das mídias sociais. E aí eu só falei: gente, se vocês acreditam no meu trabalho, por favor, me sigam no Instagram. O meu visto foi recusado e toda a história veio daí. Então, o visto foi recusado. A frase, se eu for fazer a cotação, eles falam: a gente reconhece que a Ana é uma violinista excelente, contudo, a carreira dela não é mensurável com o esperado de um artista internacional. E aí você pensa, você estudou a sua vida toda. Que dia que foi isso? Só para entender, só para a gente ter É ideia. 8 É de tudo julho. recente, né? Tudo recente. Dia 8 de julho ou junho? Julho. Agora. Agora, sim. Agora. E aí? Então, os E dias. na sua cabeça, quando você recebe um e-mail desse, porque você poderia optar por outros tipos de visto, a opção foi por esse. E aí? Sim. Qual foi a sua O, reação? o meu problema. O meu problema foi que, por eu ter optado por esse visto, eu meio que deixei. Eu não tenho mais oportunidade de ir para outros vistos. Por exemplo, eu tinha um visto que eu podia aplicar que se chama o Graduate Visa, que ele dá direito, se você tem um PhD, a ficar pelo menos 4 anos no país. Não é como residente permanente, mas você pode morar aqui por 4 anos Sim. depois que você termina o seu curso. Só que para esse visto você precisa aplicar até 6 meses depois do término do seu curso. Então, como eu estava segura que o visto ia sair, passaram-se os 6 meses, porque eu me graduei no começo de dezembro, e agora, quando eu recebi a negativa, já não tinha nem mais essa possibilidade. Então, na minha cabeça, eu pensei: tem duas coisas. Ou eu vou simplesmente aceitar e eu vou sair do país, ou eu simplesmente vou. Eu pensei: eu sei do meu valor artístico, eu sei de tudo que eu construí, de tudo que eu lutei. Eu acho que se eu desistir agora, vai ser uma covardia não só comigo, mas com tudo que eu acho que a minha história representa. E eu decidi lutar e ser humilde, pedir ajuda mesmo e falar para as pessoas: não é me siga a qualquer custo, é se você gosta do meu trabalho, se você me conhecer um pouquinho, se você achar que é válido, por favor, me segue, me ajuda a compartilhar, porque agora vai ser muito, muito necessário. E eles me deram esses 21 dias, e nesses 21 dias meio que eu tinha que refazer o meu portfólio para mandar para um tribunal de méritos, para eles verem se seria relevante ou não reavaliar o meu caso. Que Então, sofrimento, que angústia, que ansiedade, incerteza, né? sim, muito. Até literalmente 4 dias atrás eu estava ligando para a imobiliária falando: olha, eu não sei se eu vou precisar sair do país ou não daqui a 2 dias. Era literalmente foi assim essa semana, muitas emoções, Eu muitas vejo. emoções. E é o seguinte, essa campanha, E ela começa. Eu recebi um vídeo que o Luciano Huck gravou,
o Luciano tinha recebido uma informação da Fabiana Carla, não sabia se a sua história era verdadeira, porque nessa enxurrada de fake news, a gente nunca sabe o que é real, o que não é. Assim como ele foi checar, eu também fui checar a sua história. Eu falei, olha, se essa história for verdadeira, é algo bombástico. E é uma causa nacional, não é mais só da Ana, né? E você, quando recebe essa negativa, estava, por exemplo, aqui no Instagram com quantos seguidores? Só para a gente ter noção do porte dessa campanha que está ocorrendo. Claro, quando eu recebi essa negativa, eu tinha 28 mil seguidores. Tá. Então, realmente, eu pensei, eu sei que é uma coisa que parece extraordinária, mas eu acredito muito em milagres, eu tenho muita fé. E eu falei, se for para acontecer, vai acontecer. E eu acho que uma coisa que eu prezo muito, sabe, são os meus valores, a verdade, a honestidade. É, inclusive no fã-clube teve um dia que a galera ela se animou muito e falou: não, vamos mandar mensagem para todo mundo e falar tudo. Todo mundo fala isso. Eu falei: não, gente, calma, a gente vai ganhar, mas é com respeito, é com amor, é com honestidade. A gente não vai perturbar a vida de ninguém. Se a pessoa viu o nosso trabalho, ela não quer seguir, ela não quer ajudar, tá feito o nosso trabalho. Cabe sabe, tem que elas têm que sentir no coração delas de compartilhar e de ajudar, não, sabe, tudo, não sei, com amor. E eu acho que muitas pessoas viram isso também, sabe? Porque, como você disse, eu não sou. Eu acho que a melhor resposta que eu tive foi: Ana, isso é jogada de marketing. Eu falei: meu Deus, eu ia ser muito gênia para fazer uma jogada de marketing dessa. Mas não, foi o sofrimento mesmo e a E só, necessidade. claro, só uma observação aqui, desculpa de estar te interrompendo, é que tem um pequeno delay. Não, eu me empolgo também. Não, eu também me empolgo demais. É só para que as pessoas entendam, e se essa informação estiver errada, por favor, me corrija. A gente está falando de uma pessoa que chega para apresentar um pedido de visto com o seguinte currículo: bacharelado na National Music Academy, na Bulgária. Pós-graduação na Carnegie Mellon University em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mestrado na University of Louisville, no Kentucky. E doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália. Algum erro no seu currículo? Sim. Não. Está tudo Não, certinho. eu comecei também. Tem mais um doutorado que eu comecei no Texas, mas eu estudei só um semestre no Texas. Então, eu comecei 2 doutorados, mas só terminei um. Então, com Mas, todo esse currículo, chega-se uma mensagem, né, em que isso não basta, porque a tua importância também é medida, infelizmente ou felizmente, não cabe aqui o juízo de valor, mas pelo teu porte nas redes sociais. E o teu porte à altura, que não era pequeno, a gente está falando de 28 mil seguidores numa rede social apenas, já era alguma coisa bem grande. Há pouco você estava com 552 mil. Quem que disparou? Qual foi o gatilho? Qual foi a pólvora dessa campanha? Porque, Ana, a gente está falando do dia o quê? 8 de julho. 8 de julho. Hoje é dia 1º de agosto, salvo erro. Hoje é dia 1º de agosto. Qual foi o tumba? Como é que esse negócio catapultou de uma hora para outra assim? Então, eu sou cristã e eu faço grupo, faço parte de um grupo aqui na Austrália de mulheres que são realmente maravilhosas. E a gente chama de Sisterhood. E no grupo da Sisterhood, as meninas, as mulheres são todas empresárias, algumas são influencers digitais, mas todas são muito prominentes aqui na Austrália. E quando tudo aconteceu, a minha primeira coisa foi pedir ajuda para elas e eu falei: orem por mim, por favor, e me ajudem, porque eu sei que esse é o motivo. E na mesma hora, às 14, também fizeram um post nas redes sociais, e eu acho que disso muitas coisas aconteceram. E, por exemplo, a prima da Fabiana Carla viu os meus stories e ela falou com a Fabiana Carla. Então, assim, foi uma sementinha que foi plantada e ela foi se espalhando realmente. Uma pessoa foi vendo, contando para outra, e a Fabi Carla contou para o Luciano. Então, foi
assim, mas eu acho que tudo começou com esse post que eu fiz no Instagram. Algumas pessoas imediatamente se mobilizaram porque eu estava muito emocionalmente abalada. Sabe, eu não conseguia respirar direito de Ah, tão. Foi um susto, eu não estava esperando, não estava esperando de verdade. E eu acho que tudo começou a se alastrar assim, então, especialmente por elas que conhecem, me conhecem tanto, sabe? A gente se fala todos os dias, toda semana, a gente já estava esperando por esse visto, mas a gente esperava que fosse ter a resposta positiva. Então, quando eu falei da negativa, eu acho que foi um susto para todo mundo. Ninguém acreditou. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo, e eu acho que eu angariei muito apoio assim. elas são brasileiras ou são australianas? São brasileiras, brasileiras que moram na Austrália. Muito bem. Bom, nessa história toda entra um número que é de 500 mil. Muita gente acreditou ou interpretou erroneamente que 500 mil seria um número imposto pelo governo australiano para dizer determinado artista tem renome, determinado artista não tem. Não, não é isso. Houve uma produtora que sugeriu algo muito bacana a partir de 500 mil, como se fosse uma meta, um desafio. Se a Ana conseguir Exato. até 500 mil seguidores, ela vai fazer uma parceria, se é que já não fez, não sei se pode anunciar, não sei. Tá, Ela vai, tá acontecendo. ela vai fazer uma parceria com ou uma banda ou um músico. Vamos ver até onde a gente pode saber sobre essa história, porque a partir daí ela teria mais projeção ainda com esse evento. A gente pode adiantar mais ou menos quem é, já rolou, o que, que vai ser? Sim e não. Deixa eu contar a Sim, história para vocês com um pouquinho mais de detalhes. O que aconteceu foi, quando tudo aconteceu, eu queria pedir ajuda também dos australianos, porque eu sei que tem muito peso ter algo substancial na Austrália. Só que muita gente falou, Ana, conta a sua história em inglês. Mas eu falei, eu não quero falar da minha história em inglês, porque eu não quero que pareça que eu estou me opondo à decisão do governo. Eu simplesmente quero fazer a minha parte, respeitar a decisão dele, só que fazer a minha parte para poder melhorar. Então, eu não quis fazer nenhuma postagem em inglês para não ter nenhum problema na corte depois. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer em inglês para a Austrália me conhecer através do meu trabalho. Então, eu conversei com vários amigos australianos e eu cheguei a um produtor e ele falou assim, olha, por que você não grava uma música com um artista australiano? Eu falei, ótimo, o que eu preciso fazer? E aí ele fez várias ligações e eu acho que talvez com um teor de deboche, eles falaram assim, olha, se você chegar a 500 mil, a gente grava com você. Eu falei, tá bom, bom. E aí, corri. Eu acho que eles não acreditavam. Então, quando a gente chegou a 500 mil, eu liguei pra eles e ele foi assim: hã? Já? Como assim? Você conseguiu? Então, eu não posso revelar o nome do artista ainda, mas a música já está acontecendo. A gente já teve uma sessão de gravação na semana passada e a gente tem outra sessão na segunda-feira. E se tudo der certo, a música vai ser lançada daqui 10 dias. Eu posso falar que o artista talvez seja a artista. hum, deixa Mas eu a produtora pediu para não revelar os nomes ainda, porque eles falam que eles só podem dar a palavra final assim que o produto estiver pronto. entender. É o seguinte, eu sou jornalista. É claro que Uhum. eu tenho o dever de buscar a notícia, porém, antes disso, eu tenho o dever de respeitar o meu entrevistado ou meu convidado. Mas vou tentar avançar. É uma Claro. cantora ou não? Sim. É uma cantora. Esse repertório é um repertório de músicas clássicas, mais populares. Como que é esse repertório? Pode falar? É uma música popular. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, essa cantora teve um hit muito grande, uma música que estourou nas rádios aqui na Austrália, mas já faz alguns anos. E a gente está reinventando essa música numa forma acústica. Então, com piano, canto e violino. Então, Lindo. tá bem bonito. É o seguinte, para que a gente tenha dimensão, depois eu vou para a história, tá? É a última pergunta só. Claro, claro. Para que a gente tenha uma dimensão no Brasil, esta cantora está para a Austrália, assim como que cantora está para o Brasil?
Olha, a vantagem que a gente tem no Brasil é que a gente tem muito mais estrelas no Brasil do que na Austrália. Ah, olha, ela estaria. É que eu acho que os artistas brasileiros estão tão mais acima. Entendi, entendi. Não dá pra gente fazer. Não, não, não. Tá, mas é o É, seguinte, é um estilo, estilos diferentes também. entendi. Então, daqui a mais ou menos quantos dias você vai poder fazer esse anúncio? Eu espero, na verdade, a gente se encontra no estúdio amanhã, segunda-feira para mim. Hoje é domingo aqui. Então, amanhã, segunda-feira para mim. É, a minha esperança é de amanhã, na verdade, conversar com eles e falar: olha, se eu começar a anunciar agora, a música vai ter ainda mais sucesso. Então, tentar convencer eles a deixarem eu, pelo menos, Claro. liberar alguma coisinha amanhã, sabe? Legal. Mas se não, se eles não toparem, eu acho que a música vai ao ar daqui 10 dias. Muito bem. Vamos fazer um passeio pela sua história. Eu queria voltar aos 13 anos para depois a gente voltar a este momento e finalizar nossa conversa com esse momento. Você descobriu, Claro. você é filho do Projeto Guri, um projeto que tem filhos espalhados, talentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Antes dos Sim. 13 anos, você já tinha tido alguma experiência musical dentro da sua casa? Porque, pelo que eu sei, seu pai trabalha com tecnologia da informação. E a sua Sim. mãe cozinha, que é uma barbaridade. Eu não ouvi falar de música nem no lado dele, nem no lado dela. Como é que foi essa história? Não. Eu, na verdade, sempre gostei de cantar no chuveiro. E eu lembro que teve um ano, a minha mãe odiou esse presente. Não, a minha mãe odiou esse presente, mas teve um ano que o meu pai deu de presente para ela de aniversário de casamento, de aniversário, um teclado. E a minha mãe olhou para aquilo e falou: teclado, mas lá eu sei tocar. E aí o teclado ficava lá parado. E aí eu comecei a brincar com o teclado. E anos depois eu descobri, na verdade, por que eu conseguia fazer aquilo, mas eu lembro que um dia estava minha família em casa e eu consegui tocar marcha nupcial no teclado. Sem nada, sabe? Sem nenhum treino, nem nada. E aí Quantos eles anos? ficaram assim, mas como assim? Com Ah, quantos isso anos? foi mais ou menos nessa mesma época. 12, 13 anos. Tá. Mas como assim? O que está acontecendo? E aí ficou nisso, sabe? Ah, talvez ela tenha aptidão musical. E o meu tio, ele é diretor de teatro, ele é professor de teatro também em Osasco. E ele trabalha na prefeitura de Osasco. E ele ficou sabendo que tinha o projeto Guri. Então, ele já sabendo dessa minha aptidão e trabalhando na prefeitura, falou: olha, eu sei que existe um projeto em Osasco, você não quer ir? As inscrições estão abertas. Aí eu falei: ah, por que não? Eu ainda lembro, assim, eu tenho a imagem muito viva, deu na frente da porta da casa dele, falando: imagina eu, Sério? sabe? Ainda, sabe, segurando tudo torto, assim. Imagina se isso acontece. Mal sabia eu. É, e aí, quando eu fui ao projeto, eles, nas épocas de inscrições, eles têm uma mesa cheia de instrumentos e falaram: isso, pode escolher um. E aí eu escolhi o violino e foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida. Eu acho que eu sempre gostei de vencer desafios também, sabe? Eu achava que era muito difícil e eu fazia sendo difícil mesmo. E eu comecei e eu tomei muito gosto e não demorou muito. Eu acho que foi uma questão de 2 anos para eu decidir que eu queria me tornar uma violinista profissional. E aí eu descobri, anos depois, por exemplo, que eu tenho ouvido absoluto. Isso que eu ia te perguntar. Então, Você deve ter ouvido absoluto, porque para tocar marcha nupcial, sim. se eu, por exemplo, fizer um som aqui, sei lá, peraí, segurei, tá? Chave de casa, Sim. uma garrafa d'água, por exemplo. Se eu fizer isso aqui para você, ó, você identifica Eu na... não consigo ouvir eu não consigo ouvir os harmônicos dessa nota. Mas se eu Não. conseguir identificar os harmônicos, se você tocar qualquer coisa no piano ou cantar qualquer nota, eu sei exatamente quais são essas notas. E eu só descobri que eu tinha ouvido absoluto quando eu descobri que as outras pessoas não tinham, porque para mim era muito óbvio. Se você é músico, você sabe que, por exemplo, tá é um lá, tá é um ré. Mas aí eu descobri quando, por exemplo, se eu queria falar de música, eu falava assim: aquele lá ali, não sei de que maneira eles falam: que lá? Mas peraí, do que você está falando?
Eu falei, mas você não sabe o nome das notas quando você está tocando? E eu descobri que as pessoas não sabiam disso. É uma forma diferente. Muitas pessoas têm ouvido relativo. E se eu não me engano, eu acho que apenas 3% da população tem ouvido absoluto. E eu não sabia disso, então eu acho que foi por isso que eu conseguia tocar marcha nupcial, porque eu sabia. Tan, 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 é um dó. Mesmo não sabendo dar nome aos bois ali no piano, no teclado, eu sabia meio que assimilar a frequência. Então, acho que isso me ajudou muito também no violino, porque especialmente o violino que não tem casas e não tem teclas, tudo tem que ser de ouvido. Eu fiz uma reportagem faz uns 2 anos com 3 irmãos que moravam numa comunidade muito humilde aqui do Rio de Janeiro, muito humilde, os três com ouvido absoluto. E eu levei Uau. esse é incrível. Eu levei esses três para assistir a apresentação de uma banda sinfônica dos Fuzileiros Navais. Então, se para a gente aquilo é incrível, para uma pessoa que tem ouvido absoluto, é uma explosão de notas, deve ser uma coisa Sim. inimaginável, né? Inimaginável. Deixa eu fazer um pulo agora. Você estava com 15 anos, 13, 15, vamos para 17. Com 17 anos, a senhora pede emancipação de casa porque vai para Bulgária. Mas é o seguinte, do projeto Guri para a Bulgária, mas Jesus do céu, como que você foi parar na Bulgária, Ana? Sim. Olha, eu sou um pouco louca, eu acho, mas muito determinada. O que aconteceu foi, quando eu decidi que eu queria me tornar violinista profissional, eu logo percebi que eu ia precisar de muita disciplina, porque eu acho que os brasileiros, a nossa fama não é do povo mais disciplinado do mundo. Então, eu não era assim e eu sabia que eu tinha que lidar com isso de uma forma muito inteligente. Então, eu sabia que conseguir conquistar os meus sonhos ia precisar eu ia precisar me desapegar de muitas coisas, ia precisar de muitos sacrifícios. E aí, o que aconteceu? Aos 15 anos, eu passei no meu primeiro emprego, consegui meu primeiro emprego em uma orquestra, que é a orquestra do Instituto Bacarelli. Então, eu tocava lá em Heliópolis, Tá. de Osasco para Heliópolis, gente, era muito longe, vocês não têm noção. Eu acordava às 4 da manhã para chegar no meu ensaio às 7. E um pouco depois, uns 6 meses depois, eu consegui um segundo emprego na orquestra de câmara da USP. Então, imagina, eu tinha uma orquestra de manhã, orquestra à tarde, escola à noite, e nesse meio tempo eu estudava violino. E eu sabia que não ia ser sustentável e que eu não ia poder dar o meu melhor dessa forma. Só que o que acontecia? Com todo o dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia em mim. Então, eu sempre juntava o meu dinheiro para ir para festivais de música, que é como se fosse festivais de música que o pessoal confunde, tem os festivais que você vai lá para dançar e para ficar feliz, mas os festivais de música clássica geralmente é uma escola. Você tem aulas de manhã, você tem ensaios à tarde e apresentações à noite, Tá. com professores do mundo todo. Então eu sempre ia nesses festivais porque depois que eu saí do Projeto Guri, eu descobri, no Projeto Guri eu era um peixe pequeno num aquário que era o que eu conhecia. Então, eu me sentia como se fosse um peixe grande. E eu saí de lá e eu vi que tinha um oceano da música. E eu sabia que eu tinha que me reinventar, que conhecer. Enfim, conheci vários professores. E a Ocan, essa segunda orquestra que eu toquei, estava em turnê. E a gente teve um concerto, uma apresentação em Brasília. E em Brasília estava acontecendo um festival de música. E Tá. eles liberaram para a gente fazer aula com os professores desse festival. Então, eu não perdi a oportunidade. Fiz aula com os professores de lá e nesse mesmo ano eu já tinha ido para um festival no começo do ano, em Santa Catarina, e eu comecei a receber convites de professores para estudar fora. E a maior parte dos convites vinham dos Estados Unidos. Só que no meu coração eu tinha alguma coisa que me falava que eu queria muito estudar na escola russa por causa dessa questão da disciplina. Eu sabia que os americanos, às vezes, nas aulas eram muito bonzinhos. Porque eu ouvia, a pessoa tocava o negócio, eu falava, eles sempre começam, eles têm um negócio nos Estados Unidos que é você tem que elogiar primeiro antes de criticar. É tipo, oh, how great, very beautiful. But, But, e aí você fala, ah, muito bonito, mas faz isso aqui. E eu achava que eu precisava de uma coisa assim, muito objetiva. Não tenho tempo para perder, tá feio? Pode falar que tá feio, me fala como melhorar. E aí eu recebi um convite, uma professora búlgara me lançou um desafio.
eu cumpri esse desafio e ela me lançou o convite de estudar na Qual Bulgária. foi? Porque você gosta desse negócio, né? Oh, meu Ah, Deus, não, sim. não pode Pô, botar um desafio na sua frente. às vezes eu penso, por que é tudo tão difícil? Eu acho que eu devo atrair isso mesmo. É, ela falou assim, por que você não estuda essa sonata do Isai? Assim, a gente tá falando level de dificuldade de violino. Tem as coisas básicas, tem o Titanic, tem Tá. o Isai, que é muitas notas, é uma coisa muito difícil. Ela falou assim, por que você não estuda essa música e traz para mim amanhã? E eu acho que, sabe, você às vezes você não sabe o que você não sabe. Nessa época eu não tinha nem discernimento para saber que a música era assim extremamente difícil. Eu simplesmente fui lá e fiz. Passei a noite estudando, voltei no dia seguinte, eu toquei. E é claro que não tava pronto para apresentação, mas já tinha sido um grande passo para um dia. E ela falou, por que você não vem estudar comigo na Bulgária? E essa professora estudou com um dos maiores violinistas, um violinista legendário chamado Leonid Kogan, na Rússia, em Moscou. Então, eu falei, perfeito, porque a Rússia e Moscou e a União Soviética, se a gente for analisar historicamente, eles só tinham duas maneiras de poder sair do país, que era através ou da música ou dos esportes. Então, muitos pais colocavam os filhos para estudar desde pequenininhos, para eles poderem fazer uma audição em Moscou, para eles poderem sair do país e ter uma chance de sair do comunismo e viver uma vida melhor. Então, a Rússia nessa época produziu violinistas fantásticos, fantásticos mesmo. E eu gostava muito de como eles tocavam. E como ela tinha estudado com Kogan, eu falei, perfeito, quero muito estudar com ela. Aí ela simplesmente fala, então, mas a gente não tem bolsas de estudo. E é aquele balde de água fria. Porque nessa época, Vini, ó a intimidade. Fala. Eu, eu não tinha nem violino. Como não? Eu tocava com violino emprestado. Então, nem violino eu tinha nessa Violino. época. Quem dirá? Não tinha violino. Eu tocava com violino emprestado. Quem dirá tinha dinheiro para ir para a Bulgária. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei muito determinada. Eu falei, não, eu vou estudar na Bulgária. Eu marquei uma data. Eu falei para todo mundo que eu ia viajar no dia 27 de fevereiro. E aí eu decidi, eu escrevi no papel, num documento do Word lá o que eu sabia fazer, o quanto eu ia precisar para cada coisa. Então, a universidade custa tanto, passagem custa tanto, violino custa tanto, porque eu ia ter que devolver o meu violino. E eu escrevi, eu decidi que eu ia bater de porta em porta nos negócios de São Paulo, pedir ajuda, contar minha história, falar que eu tinha essa oportunidade. Eu falei, eu coloco seu nome nos concertos, nos panfletos, eu faço propaganda na Europa, eu não sei, eu tava muito determinada. Inclusive, eu dei uma festa de despedida e eu ainda não tinha nada. Eu dei uma festa de despedida e eu simplesmente falei para todo mundo que eu ia. Eu tava muito certa que eu ia, mas eu não tinha dinheiro para nada. E a minha mãe começou a ficar preocupada, é claro, né? Eu pedi para os meus pais, eu falei, só me emancipem que eu tomo conta do resto. E aí, nisso, eu literalmente, eu tava fazendo isso, eu tava conversando com muitas pessoas, conversei com bancos. E um dos lugares que eu conversei foi o Projeto Guri. Eu fiz uma apresentação para a abertura de um polo, conheci uma senhora, ela se chama Dona Ivone, Uhum. e ela era membro do conselho. Ela me apresentou a diretora do Guri. Quando eu fui fazer a reunião, ela falou, mas você vai estudar na Bulgária, faculdade de música. E ela ficou, sabe, meio perplexa. E ela falou, olha, Ana, a gente não sabia que tinham crianças do Projeto Guri que estavam se profissionalizando e quem dirá queriam estudar fora, estavam recebendo convites para estudar fora do Brasil. Ela falou, olha, deixa comigo, eu vou conversar com o conselho, talvez a gente consiga te ajudar com a passagem. Eu falei, perfeito, qualquer ajuda é muito, muito bem-vinda. Uma semana depois, isso já estava chegando perto da data de eu ir embora, que eu Que falei, eu tenho loucura. que viajar. Uma semana depois, eles me chamam para reunião. E aí aquela coisa de filme, sabe que tem uma mesa longa, um monte de gente sentada ali, você senta no meio, eu e minha mãe. E aí começa a reunião, eles apresentam, tinha trocentos advogados, tinha trocentas pessoas, e eles falam, então, Ana,
A gente analisou a sua história e a gente viu quão determinado você está e a gente decidiu criar um projeto de bolsas. Você vai ser a primeira bolsista e a gente vai pagar tudo, só que você não vai poder viajar no dia 27, mas a gente pode comprar sua passagem para o dia 8 de março? E eu, 8 de março, tá bom, uma semana depois. Então, eu fui literalmente de não ter nada para conseguir tudo. Eles bancaram tudo, passagem, a hospedagem, a universidade. E teve esse projeto de bolsas que foi criado. Eu acho que depois de mim, 13 outros alunos tiveram oportunidades similares. E agora esse projeto virou um programa de grupos de referência. Então, o que eles fazem? Eles fazem audições com os melhores alunos do projeto, eles formam uma orquestra e agora muitos desses jovens recebem uma bolsa para eles poderem pagar aulas particulares ou poder se dedicar mais aos estudos da música. Então, virou uma coisa muito linda. Eu fico muito feliz. Aos 33 anos de carreira, eu tive a grande felicidade, a oportunidade, o privilégio, o presente de estar diante de pessoas muito determinadas. Muito. Campeões olímpicos, pessoas assim obstinadas. Mas a sua obstinação, o teu foco, eu acho que mais do que as tuas certezas, né, são incríveis. Você é canceriana? Não, eu sou ariana. Ariana, porque eu sou canceriano. Canceriano é muito viajandão, tal, assim, sonha pra caramba. É incrível que você tem sonhos e eles são exequíveis, né? Para muita gente não seriam, mas você tornar exequíveis coisas assim. Uma menina sem dinheiro, sem violino, vai para a Europa, vai para a Bulgária. Meu Deus, deixa eu entender um pouquinho nessa história. E os seus pais, como é que essas duas peças tão importantes se encaixam nesse quebra-cabeça? Como é que eles veem essa filha, esse talento misturado com essa obstinação? Eu acho que os meus pais, para eles foi um choque. Eu nunca dei trabalho, eu sempre fui nerd na escola, sabe? Eu chorava se eu tirava 9,5, porque para mim eu precisava tirar 10. Eu não sei, uma satisfação pessoal de eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Então eu sempre me doei muito e sempre busquei excelência em tudo que eu fazia desde criança. E eu acho que para eles, quando eu falei eu vou para a Bulgária, eu acho que eles nem falaram nada. Eu simplesmente falei, eu preciso que vocês me emancipem. Realmente. Ai, você voltou. Não. Voltei, Voltou? Voltou, voltei. voltou. Então, eu meio que comuniquei os meus pais. Meu Deus. Mais do que outra coisa. E você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha. A filha mais velha. E o seu pai, sua mãe, eles tocam algum instrumento? Eles cantam em algum coral? Nada? Os Não, avós? Alguém? Alguém? Nada, nada. não. É o meu tio o que faz teatro, que é a pessoa mais artística, né? Entendi. Então, ele inclusive, depois fez várias músicas pro teatro dele, mas ele trabalha muito com teatro folclórico. A família da minha mãe é de Pernambuco, então ele traz esses valores, sabe? Essa nossa cultura folclórica pro teatro. E o meu padrinho também. Então, o meu tio e o meu padrinho são casados. E o meu padrinho sempre gostou muito de cantar também. Então, esses dois têm a vertente mais artística. Entendi. Mas não, nem meu irmão, nem minha irmã, ninguém. Nessa nossa live, a gente vai voltar para a Austrália, mas eu tenho que fazer uma observação. Todos vocês, e são centenas e centenas de pessoas que estão nos acompanhando, tem que dar uma desculpa porque vocês estão diante de dois mal educados. A gente não leu nenhuma mensagem, a gente não leu nenhuma pergunta. Eu peço desculpas, vou tentar me explicar. Eu sempre digo nos meus cursos de jornalismo que o grande defeito do entrevistador é não prestar atenção na resposta do entrevistado. Porque na resposta ele solta coisas, pérolas incríveis. Você soltou uma lá no começo
que eu guardei para o final desta nossa live. Acho que nem você percebeu que coisa bacana que você falou. Então eu não estou conseguindo ver as mensagens. Depois eu prometo que eu vou tentar ler. Eu acho que todas elas são direcionadas a você, porque são torcedores, pessoas apaixonadas pela sua história. Eu não sei se tem pessoas da Austrália ou de outros países. Por enquanto eu só vi mensagens em português. De repente a gente pode mandar uma mensagem em inglês no final. Mas o fato é que, perdão, depois da Bulgária, Estados Unidos, Austrália, você vai tocar na rua. Você falou isso, eu guardei. Como é que era tocar na rua? A coisa do chapéuzinho no chão ou do case do violino, aquilo é mito ou é verdade? É verdade, eu abri o case do violino e o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém, mas um dos meus sonhos era me tornar doutora. E a universidade é muito caro, o custo de vida na Austrália é muito caro. E quando eu vim para cá, eu vim com uma dívida de $3.000 que eu peguei emprestados para vir fazer a prova. Eu sequer sabia se eu ia ser aceita. E eu não tinha nada. Eu lembro que quando eu abri a minha conta no banco aqui na Austrália, o meu primeiro depósito era de $30, porque era o que eu tinha. Deus. E aí eu acho que essa questão, para mim, as coisas nunca foram desculpa, sabe? Então, eu não tinha dinheiro, tudo bem. Não conhecia pessoas, tudo bem. Então, eu meio que tive que me despedir de qualquer ego, qualquer coisa de que eu tinha, de que eu já tinha ganhado competições, ou que eu tinha estudado na Europa, nos Estados Unidos. E eu falei, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comer, viver. E eu não sabia como, e eu falei, eu vou tocar na rua. Eu sei o que eu sei fazer é tocar violino. Até eu começar a conhecer as pessoas, foi isso que eu fiz. Então, no primeiro dia, é sempre. Você está muito vulnerável. E querendo ou não, meu violino também tem uma história tão gigante por trás dele. É um violino que eu amo muito, porque eu também não tinha dinheiro para comprar o violino. Eu fiz uma campanha de fundraiser em 2014, se eu não me engano. Consegui comprar o violino, então era o único violino que eu tinha e eu estava tocando com ele nas ruas, exposta aos elementos, exposta, querendo ou não, você está muito vulnerável. E eu aprendi muita coisa. Eu aprendi essa questão de que o músico, a gente é um instrumento também, sabe? Antes de mim vem a música. Então, às vezes, eu conheço muitos músicos aqui que falam: eu não aguento mais tocar o canon do Packable. Não aguento mais fazer isso. Eu falo, mas você é músico, essa é a sua função. Você precisa achar uma coisa diferente, uma coisa mais bonita, e não importa se é a milésima vez que você está tocando, o seu dever como artista é fazer isso cada vez mais bonito, cada vez mais interessante. E eu comecei a acreditar muito nisso, e eu comecei a perceber que realmente mudava o humor das pessoas, mudava a vida das pessoas. Muitas pessoas vinham falar comigo, falava, eu precisava muito disso, muito obrigada. Então, eu comecei a criar um relacionamento com as pessoas na rua, e eu só tocava música clássica nessa época. E muitas pessoas gostavam de mim, e claro, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Era muito perigoso também, às vezes eu precisava, porque eu estava estudando, eu precisava ir tocar na rua, era 9, 10 horas da noite. Nossa. Aí tinha homens que tentavam se aproveitar, e eu acho que o que me fez parar de tocar nas ruas, na verdade, foi eu ter tido uma briga com um cara drogado, um mendigo, que ele basicamente estava tocando na entrada da estação de trem, e aí ele estava fingindo que estava no celular, com certeza ele estava drogado, alguma coisa, mas ele estava, sabe, fingindo que estava tocando, e falou, se eu tiver que desligar, eu vou te matar, se eu tiver que desligar, eu vou te matar. E aí ele encontrou um orelhão da estação, e aí começou a ficar nesse orelhão, e aí, com a mesma ladainha, falando, eu vou te matar, para com esse violino, não sei o quê. E eu olhando, era já noite, umas 10 horas da noite, não tinha muitas pessoas na estação, mas as pessoas que estavam passando ali falavam, nem dá bola, nem esquenta. E eu tocando e só ali, prestando atenção no cara. Mas não deu 2 segundos, o cara desliga coloca esse telefone no gancho e vem correndo na minha direção para me bater. E aí o meu instinto foi, eu peguei o meu arco, que fica na mão direita, coloquei o arco na mão esquerda junto com o violino, coloquei o violino atrás das costas, e no que ele veio para me bater, eu já fui e dei um soco nele também. E Então, você?
Porque ele tava vindo Você pra me protegeu o matar. violino, protegeu o violino e deu um soco nele. Mas e depois? O Porque, que que aconteceu? porque ele já tava vindo pra me bater, sabe? Com aquela fisionomia de que vai acontecer alguma coisa. E foi tudo muito rápido. E aí o que aconteceu? No que ele veio pra me bater, eu consegui bater nele primeiro, aí ele foi mais pra trás, e nisso, graças a Deus, passaram dois caras, seguraram ele, e eu fiquei na estação. Eu falei, meu Deus. Primeiro eu fiquei preocupada. Imagina se esse cara pega o meu violino, quebra o meu violino. Depois, imagina se ele realmente tenta me matar. Eu não sabia se o cara tinha alguma faca ou alguma coisa. Meu Deus do céu. Foi muito angustiante. Foi Os muito seus filhos estão angustiante. sabendo dessa história pela primeira vez? Ou eles já Eu não sei sabiam? nem se eles sabem, na verdade. Meu Deus do céu, eles devem estar acompanhando essa live desesperados, sabia? É. Mas sabe de uma Olha, coisa, Miss? como que eu Ah, não eu só conto mesmo? as coisas para os meus pais depois de anos que elas acontecem. Porque se eu contar quando Como, acontece, como que é o nome da sua mãe? Our Lady, a gente chama ela de Lady. Dona Leide e o seu pai? Plínio. Seu Plínio e Dona Leide. Veja só. Ela esperou um momento que ela está ao vivo para o mundo inteiro para contar que ela enfiou um soco na cara de um mendigo que tentava atacá-la. Ó, meu Deus. Eu, como filho de 13 anos que ama música, que toca violão, toca teclado, nasceu para tocar música. Minha mãe é professora de música, de repente herdou. Eu fico, como pai, eu fico pensando meu filho na rua tocando para ganhar dinheiro. Olha, a gente está na reta final, infelizmente, da nossa live. E eu queria fazer. Estou amando, estou amando. Espero que a gente faça outra para anunciar música, para anunciar música. Com Mas certeza. eu queria que você me falasse sobre o seguinte: aquele deadline para você apelar, graças a Deus, ele já não te ameaça porque você apelou. E temos uma boa notícia: a apelação foi aceita. Ótimo, Sim. maravilha. E agora, Ana? Agora, eu preciso esperar que a audiência seja marcada. Então, infelizmente, por causa de tudo que está acontecendo, as coisas estão muito instáveis. A audiência pode ser marcada daqui 2 semanas, quanto pode ser daqui a 2 anos. Mas eu sei que eu preciso me preparar e eu vou precisar agora ficar cara a cara com o juiz e apresentar o meu caso. Inclusive, eu conversando com a minha advogada, eu falei, mas a senhora que vai falar, né? Ela falou, então, na maior parte do tempo é você que vai falar, eu só falo no final. Então, eu tenho que apresentar mais provas, eu tenho que. Eu não sei os números que eles procuram, por exemplo. Antes eu achava que 28 mil eram suficientes, agora 500 mil, não sei se era suficiente, ou 1 milhão, 2 milhões, não sei o que eles procuram. Eu sei que eu tenho no meu coração de buscar o meu melhor, de conseguir mais parcerias, de mostrar mais o meu trabalho. Eu estou compondo mais também, eu estou fazendo mais coisas para poder chegar no tribunal e eles não puderem alegar muitas coisas. Uma coisa importante é, por lei, a pessoa não precisa ser um tesouro nacional. Então, eu acho que eles não podem ser também assim tão injustos. Mas eu vou fazer o meu melhor para ser o que eles precisam, que seja outstanding, que seja acima da média, que seja o que o violino seja. Eu acho que eles falaram que o violino, se eles precisam que o violino seja reconhecido como um instrumento que as pessoas conhecem, eu vou tentar fazer o possível para levar o violino às pessoas. E eu acho que dessa maneira também, já que eu preciso fazer isso, por que não apresentar a música para as pessoas de uma maneira diferente, convidar essas pessoas a talvez abrirem, expandirem os horizontes delas musicais e conhecerem. Eu acho que agora mostrar que o Brasil tem outras coisas, a gente tem muita coisa linda que pode ser mostrada, então fazer o meu melhor para representar o Brasil por aqui e mundo afora. Bom, é o seguinte: a gente está no meio do processo. Esse processo já não é mais seu. Esse negócio já virou brasileiro, já virou nacional. E eu não consegui ler nenhuma pergunta, porém, a pergunta de uma pessoa muito especial para mim, eu consegui ler. A Salomone, a Roberta Salomone, que veio a ser a minha mulher.
Ela perguntou, quando vai ser a próxima live de vocês? Olha, quando a Ana puder. Quando a Ana puder, porque eu estou adorando a sua história. A sua história, Ana, ela inocula vontade, garra, eu acho que nas artérias de qualquer pessoa, sabe? Eu amei falar com você, eu estou na torcida. O que eu puder fazer, sabe? Jornalistas que estão assistindo a nossa live, influencers que estão assistindo a nossa live, vão nessa, sabe? Porque é uma história tão inspiradora. Em inglês, existe um termo, né, que é role model, né? Em português seriam exemplos, modelos. A gente está precisando desses role models, sabe? Desses modelos de pessoas que tenham valores que sejam o trabalho, a obstinação. Cara, e você é isso na veia, nas cordas, eu diria. Eu Muito adoro. obrigada. Quando você quiser, eu estou aqui à sua disposição. Agradeço pela sua generosidade. Seu Plínio, dona Leide, ela deu um soco no mendigo, mas já passou, já. E a gente está nessa batalha junto com a sua filha. Se você quiser, a gente faz uma outra live em inglês para falar com os seus amigos australianos. Eu estou aqui, como você falou, a música é um instrumento para a gente tocar o coração das pessoas. O jornalismo também o é. E eu me coloco muito na função que eu peço muito para que Deus me use como um instrumento da vontade dele, da justiça dele. Então eu sou aqui um modesto instrumento seu e de Deus nessa sua campanha. Eu queria saber se você tem uma mensagem para esse monte de gente que mandou um monte de mensagem e a gente nem conseguiu ler. A sua mensagem final para esse povo todo. Tenho, com certeza. E primeira coisa também, eu peço muito a Deus para me usar como um instrumento do bem. E essa tem sido uma oração, sabe, de tanto tempo. Então, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que elas voltaram a acreditar nos sonhos delas, que elas estão deixando de procrastinar quem elas querem ser, de que elas querem se tornar. E eu acho que às vezes a gente se impõe tantos limites e a gente se impõe tantas desculpas, mas a gente não tenta. Eu acho que realmente coisas maravilhosas estão do outro lado do medo. Eu, quando faço, eu acho que a gente sabe, coragem só existe quando você tem medo. Então, quando você enfrenta os seus medos e você vai. Então, quando eu tinha 17 anos e fui para Bulgária, um país desconhecido, claro que eu tinha medo, mas eu também tinha uma vontade ardente de viver um sonho, de me tornar uma musicista, de fazer as coisas acontecerem. As coisas exigem sacrifícios, mas eles valem muito a pena. Então, se você está assistindo, você tem um sonho, não desista dele, persista. E eu com certeza quero live parte 2, porque olha, Vinícius, história aqui não falta. A história do mendigo é isso aqui. Tem muita história. Olha, eu amei, adoraria, né? A gente se fala, agora a gente tem contato, quando você quiser. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo exemplo, pela sua. Que tudo dê certo e vá dar. E um recado final, se vocês são os meus seguidores, por favor, acompanhem também o trabalho do Vinícius, que foi tão generoso em entrevistar e fazer essa live e realmente pesquisar a minha história e estar aqui ajudando a gente. Então, conheçam o trabalho dele também, segue ele lá no Insta. E a gente fica todo mundo em contato, é uma família. Eu acho que quando um cresce, todo mundo cresce. Eu acho que essa é a parte linda de toda essa história. Obrigado. Espero lhe ver em breve para outras histórias não reveladas, como esta do metrô, ao vivo numa live. Olha, um beijo, bom domingo para você. E Obrigada. tá bom? Beijo, obrigado. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.